Muito bom dia àqueles que nos acompanham no Maná Diário. Nós da Igreja Batista Manaim em Alphaville temos nos esforçado em trazer diariamente para você uma palavra que faça você refletir durante o dia, que faça você pensar naquilo que Deus tem para cada um de nós. Eu escolhi hoje, aliás, na verdade é o Espírito Santo que escolhe, a gente apenas obedece e o Espírito fala conosco. O capítulo 9 do livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes é um livro escrito no fim da vida por Salomão, que era um homem que adquiriu uma sabedoria do Senhor, diretamente do Senhor, ainda jovem, quando assumiu o governo. E ele escreveu esse livro, e eu gosto particularmente muito desse livro. Talvez esse livro seja um livro que os jovens devessem ler mais, o livro de Eclesiastes, para que eles aprendessem a ser um homem maduro e mais velho com sabedoria. Eu quero ler um trecho que está no versículo 11 do capítulo 9 até o versículo 11 e 12. É um trecho, irmãos, que tem uma sabedoria muito grande, então eu gostaria de transmitir nesse pouco tempo que nós temos, mas que você refletisse durante o dia, e meditasse, pedisse para que o Espírito Santo de Deus me ensinasse a você, porque aqui no versículo 12, no final do versículo 12, ele dá uma informação preciosa para nós, de como nós devemos agir quando tivermos nessas situações. E aqui eu vou ler então o versículo 11, diz assim, dentro dessa linguagem que é do livro de Eclesiastes: vi ainda debaixo do sol, que não é dos ligeiros o prêmio, ou seja, nem sempre o que corre muito ganha o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem todo valente tem a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, e nem ainda dos prudentes a riqueza, e nem dos inteligentes o favor. Porém tudo, presta atenção nessa frase, porém tudo depende do tempo e do acaso, pois o homem não sabe a sua hora. Vou parar aqui, que é a primeira parte do versículo 12, para nós analisarmos essas duas palavras aqui. Primeiro, o acaso no original hebraico tem o sentido de uma aflição por acidente, ou por coisa fora do nosso controle. E o tempo e a hora, essas duas palavras têm o mesmo sentido, de sina, de destino, de ocorrência. E no contexto desse livro de Eclesiastes, no contexto desse capítulo, você vai encontrar que Salomão, na sua sabedoria divina, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, quando escreveu esse livro, ele diz que o controle de Deus está no tempo e no acaso. Então, em outras palavras, nós podíamos traduzir assim, que não que essa quantidade de coisa que ele classificou os homens em 5 grupos, os ligeiros, valentes, sábios, prudentes, inteligentes, e tudo aquilo que eles recebem não depende deles, pela sua ligeireza, pela sua valentia, sabedoria, mas depende do controle de Deus, do tempo, da hora e do acaso. No versículo 12, na segunda parte do versículo 12, então ele me informa, a mim e a você, como que você age quando você está numa situação desse tipo, em que você está buscando com muita rapidez o prêmio, quando você está buscando a vitória, quando você está buscando o pão, quando você está buscando a riqueza, quando você está buscando um favor pela sua inteligência, pela sua maneira e habilidade de ser. Como é que você faz isso? Ele diz assim, ele usou 2 exemplos. Como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. Eu tenho falado muito sobre calamidade, sobre pandemia, sobre tudo isso. Nós estamos vivendo um tempo de calamidade. Muitas coisas podem ser tragédias para a nossa vida. Alguns não estão vivendo nessa pandemia, não como calamidade, mas como uma oportunidade que Deus está dando para restaurar relacionamentos, para fazer economia financeira, porque você está gastando menos, não está podendo sair, para você trabalhar de uma forma mais equilibrada, para você amar mais a sua esposa, o seu marido, para você se relacionar com os seus filhos, mas outros estão nesta calamidade
tendo desastres. Estão se separando pelo fato de nunca ter tido essa oportunidade de estar tão próximo das pessoas, porque às vezes as pessoas também, quando ficam muito próximas, criam atritos. E você tem que ter sabedoria para buscar no Senhor a sabedoria para isso. Mas no tempo da calamidade, ele usou duas figuras, do peixe e do passarinho. O passarinho tem uma cabeça maior que o pescoço, assim como nós. Mas quando ele entra num laço do passarinheiro, o fato dele mexer a cabeça prende o laço do passarinheiro. E o peixe da mesma forma. Muitas vezes uma rede pega um peixe que é menor do que o tamanho do quadradinho da rede, mas ele, pelo movimento dele, se prende nas guelras dele, ele fica preso. Quando você joga uma tarrafa, por exemplo, aqueles que gostam de pescar com tarrafa num lago ou num rio manso, você observa isso, quando você puxa na rede, muitos peixes que vêm ali são peixes que poderiam não estar presos nessa rede, porque o buraco é maior do que ele. Mas ele prende porque ele está mexendo tanto com a guelra, ele está preso ali. E o passarinho da mesma forma, se ele ficasse quieto com o laço, quando entra na cabeça dele, e não mexesse, ele não estaria preso. Muitas vezes nós, num tempo de calamidade, tomamos atitudes sem ainda perguntar para o Senhor. O Senhor tem o controle de todas as coisas na calamidade? Portanto, eu estou quieto aqui, eu estou parado, eu estou estático, eu estou descansando no Senhor, clamando que o Senhor venha me mostrar qual é a atitude que eu tenho que tomar, muito menos essa atitude de ficar preso como o passarinho ou como o peixe. Então, eu quero orar com você, para que Deus te dê sabedoria no dia de hoje e lembre dessa passagem, e que Ele possa trazer para você a existência aquilo que Ele está mostrando. Talvez o Espírito Santo esteja falando com você de várias formas, e você ainda não tinha compreendido, e agora com essa palavra você foi despertado pelo Espírito Santo de Deus para você não agir segundo a sua maneira, mas agir segundo o controle do Senhor. Saiba que Ele tem o controle. Deus é craque, irmãos. Ele sabe exatamente o que está acontecendo na sua vida, no mínimo detalhe. Então deixa para Ele, faça com que Ele mostre para você, isso que você está fazendo não é desse jeito. Porque Ele tem o controle do tempo, da hora e do acaso. E esse acaso, na verdade, é controlado por Ele. Ele tem o controle do tempo, da hora e do acaso. Então eu quero orar com você. Senhor amado, que nós possamos no dia de hoje, Pai, pensar naquilo que o Senhor tem para falar com cada um de nós. Que o Espírito Santo de Deus venha fazer uma obra grandiosa, milagrosa na nossa vida. Que nós, independente de sermos ligeiros, valentes, ou sermos inteligentes, ou qualquer coisa que nós fizermos, que não depende de nós, mas depende do Senhor. Que nós possamos colocar no Senhor, rolar para cima do Senhor toda a nossa ansiedade, todos os nossos desejos, tudo aquilo que nós precisamos, o Senhor já conhece. Muito mais do que nós, o nosso coração conhece as nossas necessidades. Então, a sua palavra tem nos ensinado que nós devemos chegar ao Senhor, crendo que o Senhor tem o controle completo. Isso agrada ao Senhor. A sua palavra diz isso. E nós possamos aprender do Senhor aquilo que o Senhor tem preparado para mim e para cada um de nós que estamos vendo através desse canal do YouTube. Que Deus abençoe muito o seu dia. Amém. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo no Instagram, no YouTube e no Facebook. Deus te abençoe.